Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Aqui falaremos sobre mitos, lendas, casos criminais, leituras de livros, caso de extraterrestre, enfim, aqui um canal eclético. Teremos até corte do canal Angel Black com as melhores histórias lá narradas. Bem, se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Vai lá no sininho das notificações, na opção todas e o ative. E assim, sempre que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje, trazendo para vocês a parte 2 do capítulo 13 do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra, intitulado Diário do Dr. Sirad. Vamos lá? Parte 2 do capítulo. Goldaming e Maurice haviam corrido para o pátio e Hacker descera pela janela para seguir o conde. Ele havia, entretanto, trancado a porta do estábulo e quando conseguiram abri-la, não havia nem sinal dele. Van Helsing e eu tentamos perguntar para alguém atrás da casa, mas o beco estava deserto. Ninguém ouvira partir. A aquela altura já era fim de tarde e o acaso não tardava. Tínhamos que reconhecer que a nossa chance acabara. Com os corações pesados, concordamos com o professor quando disse: vamos voltar para Madame Mina, a pobre e querida Madame Mina. O que podíamos fazer agora já foi feito. Lá pelo menos poderíamos protegê-la, mas não precisamos perder as esperanças. Só há mais uma caixa de terra e precisamos tentar encontrá-la. Quando isso houver sido feito, tudo ainda poderá ficar bem. Percebi que falava com tanta bravura quanto podia para confortar Hacker. O pobre coitado estava bastante abatido. Ocasionalmente dava um gemido que não conseguia suprimir. Estava pensando na esposa. Com os corações entristecidos, voltamos para minha casa, onde encontramos a senhora Hacker nos esperando, com uma aparência de animação que demonstrava sua bravura e seu altruísmo. Ao ver nossas expressões, a sua própria empalideceu. Por 1 ou 2 segundos, seus olhos se fecharam, como em uma oração secreta, e então disse alegremente: jamais poderei agradecê-los o suficiente. Ah, meu pobre querido! Enquanto falava, segurou a cabeça grisalha do marido e a beijou. Tudo ainda acabará bem, querido. Deus nos protegerá, se for sua intenção. O pobre camarada gemeu. Não havia espaço para palavras em sua miséria sublime. Ceamos juntos por mera formalidade, e acho que isso nos animou um pouco. Talvez tenha sido o efeito animalesco da comida
sobre pessoas famintas, pois nenhum de nós comera desde o café, ou o senso de companheirismo pode ter nos ajudado. De qualquer forma, todos ficamos menos infelizes e vimos a manhã seguinte com um pouco de esperança, cumprindo nossa promessa. Contamos à senhora Hacker tudo o que acontecera e, apesar de ficar pálida como a neve nos momentos em que seu marido parecia estar em perigo e ruborecer em outros quando a sua devoção a ela se manifestava, escutou valentemente com calma. Quando chegamos na parte em que Hacker se lançara sobre o conde de forma tão temerária, ela agarrou-se ao braço do marido e o segurou com força, como se isso fosse proteger de qualquer mal que pudesse advir. Nada disse até a narração terminar e a história chegar a um momento presente. Então, sem soltar a mão do marido, levantou-se em nosso meio e falou: "Ah, se eu pudesse dar uma ideia de como foi a cena! Aquela mulher tão doce e bondosa, com toda a beleza radiante de sua juventude e animação, com a marca vermelha na testa, da qual estava consciente e que observávamos rangendo os dentes, lembrando-nos de como fora feita. Sua gentileza amorosa para com o nosso ódio sombrio, sua fé tenra contra todos os nossos medos e dúvidas. E nós, sabendo no que dizia respeito a símbolos, ela, com toda a sua bondade, pureza e fé, fora banida do reino de Deus." Jonathan disse: "A palavra soou como música em seus lábios, de tão cheias de amor e ternura." Jonathan querido, e vocês todos, meus amigos verdadeiros e fiéis, quero que mantenham algo em mente. Durante todo esse tempo horrendo, sei que precisam lutar, que precisam destruir como destruíram a falsa Lucy, para que a verdadeira pudesse viver eternamente. Mas isso não é um trabalho de ódio. Aquela pobre alma que causou toda essa infelicidade é o caso mais triste de todos. Imaginem só como será a alegria dele quando ele também for destruído em sua pior parte, para que sua melhor parte possa chegar à imortalidade espiritual. Vocês também precisam ter pena dele, ainda que isso não os impeça de destruí-lo." Enquanto falava, viu o rosto de seu marido tornar-se mais sombrio e franzido, como se a paixão dentro dele o tivesse reduzido a seu âmago. Instintivamente, segurou a mão da esposa com mais força, até que os nós de seus dedos ficassem brancos. Ela não estremeceu com a dor que eu sabia que devia estar sentindo, mas olhou para ele
com uma expressão mais suplicante do que nunca. Ao terminar de falar, ele pôs-se de pé, quase arrancando a mão das dela, e disse: que Deus o coloque em minhas mãos, apenas pelo tempo necessário para destruir a sua vida terrena que almejamos. Se, além disso, eu puder mandar a sua alma para o inferno, por toda a eternidade o farei. Oh, silêncio! Silêncio em nome de Deus! Não diga essas coisas, Jonathan, meu marido, ou me matará de medo e horror. Pense só, meu querido, passei todo esse longo dia pensando nisso, que talvez um dia eu também precise dessa piedade e que outra pessoa como você, com igual motivo de raiva, me negue tal misericórdia. Ah, meu marido! Meu marido, eu o teria poupado desse pensamento se houvesse outro jeito, mas rezo para que Deus não tenha levado suas palavras inconsequentes a sério, e sim como a lamúria triste de um homem muito amoroso e extremamente abatido. Deus permita que esses cabelos brancos sejam a prova do que ele sofreu. Ele, que não fez nada de errado em toda a sua vida e sobre quem tanto infortúnio se abateram. Nós, homens, estávamos todos em lágrimas àquela altura. Não havia como resisti-las e choramos abertamente. Ela também chorou de ver que seus conselhos doces haviam prevalecido. Seu marido jogou-se de joelhos a seu lado, abraçando-a, e escondeu o rosto nas dobras de seu vestido. Van Helsing gesticulou para nós e saímos do cômodo, deixando os dois amantes sozinhos com o seu Deus. Antes de irem dormir, o professor arrumou o quarto contra qualquer visita do vampiro e assegurou a senhora Hacker de que poderia descansar em paz. Ela tentou acreditar e, obviamente, pelo bem do marido, parecer contente. Foi um esforço valente e acredito que não tenha sido em vão. Van Helsing colocara à mão um sino que qualquer um dos dois poderia tocar em caso de emergência. Após se retirarem, Quincy, Godalming e eu combinamos que ficaríamos acordados, nos revezando durante a noite, para proteger a segurança da pobre senhora. O primeiro turno ficou com Quincy, de modo que nós que sobramos iremos para a cama assim que pudermos. Godalming já foi, pois ficará com o segundo turno.
Agora que meu trabalho está terminado, eu também irei para a cama. Diário de Jonathan Hawker, 4 de outubro, quase meia-noite. Pensei que o dia de ontem jamais acabaria. Fui tomado por um desejo de dormir, como se acreditasse cegamente que acordar significaria encontrar a situação mudada e que qualquer mudança só poderia ser para melhor. Antes de nos despedirmos, discutimos qual seria o nosso próximo passo, mas não conseguimos chegar a nenhum consenso. Tudo o que sabíamos era que ainda faltava uma caixa de terra e que só o conde sabia onde a estava. Se ele decidir ficar escondido, poderá se esquivar de nós por anos. E no meio tempo, a ideia é horrível demais. Não ouso pensar nisso, mesmo agora. Isso eu sei, se a mulher perfeita existe, é a minha pobre e injustiçada querida. Amo-a 1000 vezes mais por sua doce piedade de ontem à noite. Piedade esta que fez o meu próprio ódio do monstro parecer desprezível. De certo, Deus não permitirá que o mundo seja prejudicado com a perda de tal criatura. Isso me dá esperança. Estamos todos à deriva, flutuando em direção aos corais, e a fé é a nossa única âncora. Graças a Deus. Mina está dormindo e sem sonhar. Tenho medo de imaginar quais são os seus sonhos, com tantas lembranças terríveis para servir de base. Ela não esteve tão calma, pelo que eu pudesse ver, desde o pôr do sol. Então, por algum tempo, seu rosto foi tomado por uma tranquilidade que parecia a primavera, depois das nevascas de março. Pensei naquele momento que era a suavidade do crepúsculo avermelhado sobre seu rosto. Mas, por algum motivo, acho que tem um significado mais profundo. Não estou com sono, apesar de estar cansado, mortalmente cansado. Entretanto, preciso tentar dormir, pois preciso pensar no amanhã e não terei descanso até que... Mais tarde, devo ter pego no sono, pois fui acordado por Mina, que estava se sentando na cama com uma expressão de surpresa. Pude enxergar facilmente, pois não deixamos o quarto na escuridão total. Ela tampou a minha boca com a mão e sussurrou no meu ouvido: "Psiu, tem alguém no corredor." Levantei-me com cuidado e, atravessando o quarto, abri a porta gentilmente. Logo ali fora, esticado sobre um colchão, estava o Sr. Maurice, absolutamente desperto. Levantou uma mão para pedir silêncio enquanto sussurrava para mim: "Psiu, volta para a cama, está tudo bem. Um de nós ficará aqui a noite toda."
não queremos nos arriscar. Sua expressão e seu gesto proibiam qualquer discussão. Então voltei e contei a Mina. Ela suspirou e uma sombra de um sorriso espalhou-se por seu rosto pálido. Enquanto me abraçava, dizia em tom suave: "Oh, graças a Deus que existem homens corajosos." Com um suspiro, recostou novamente para dormir. Escrevo isso agora, pois não estou sonolento, apesar de ter que tentar dormir de novo. 4 de outubro, manhã. Novamente durante a noite fui acordado por Mina. Dessa vez havíamos dormido bem, pois o cinza que indicava a chegada da aurora transformava as janelas em oblongos distintos e a lamparina a gás era um pontinho ao invés de um disco de luz. Me disse apressadamente: "Vá chamar o professor. Quero vê-lo imediatamente." "Por quê?" perguntei. "Tive uma ideia. Imagino que deva ter me ocorrido durante a noite e maturado sem que eu percebesse. Ele precisa me hipnotizar antes do dia raiar. Então poderei falar. Vá rápido, meu amor. A hora está chegando." Fui até a porta e o Dr. Seward estava descansando no colchão e, ao me ver, pulou de pé. "Há alguma coisa errada?" perguntou alarmado. "Não", respondi. "Mas Mina quer ver o Dr. Van Helsing imediatamente." "Irei chamá-lo", respondeu, correndo para o quarto do professor. Dentro de 2 ou 3 minutos, Van Helsing estava no quarto de roupão e o Sr. Maurice e Lord Godalming estavam com o Dr. Seward na porta, fazendo perguntas. Ao ver Mina, a ansiedade no rosto do professor deu lugar a um sorriso. Ele esfregou as mãos ao dizer: "Ah, minha querida Madame Mina, esta é mesmo uma mudança. Veja, amigo Jonathan, conseguimos nossa querida Madame Mina de antigamente de volta hoje." Então, virando-se para ela, ele disse alegremente: "E o que posso fazer por você? Pois a essa hora não pode querer me ver por nada." "Quero que o senhor me hipnotize", respondeu ela. "O faça antes do dia chegar, pois sinto que então poderei falar livremente. Seja rápido, pois o tempo é curto." Sem mais uma palavra, ele fez um gesto para pedir que ela se sentasse na cama. Encarando-a fixamente, começou a gesticular à sua frente, movendo as mãos de sua cabeça para baixo, trocando de mão. Mina olhou fixo para ele por alguns minutos, durante os quais meu coração batia como um martelo, pois senti que alguma crise estava para acontecer. Gradativamente seus olhos se fecharam e ela ficou sentada, imóvel. Só pelos movimentos suaves de seu peito podia-se perceber que estava viva. O professor fez mais alguns gestos
e então parou e pude ver que sua testa estava coberta por grandes gotas de perspiração. Mina abriu os olhos, mas não parecia ser a mesma mulher. Seu olhar estava distante e sua voz tinha um triste tom de devaneio que eu jamais havia ouvido. Levantando a mão para impor silêncio, o professor gesticulou para pedir que eu chamasse os outros para dentro do quarto. Vieram na ponta dos pés, fechando a porta atrás de si, e ficaram parados ao pé da cama, observando. Mina parecia não os ver. A imobilidade foi interrompida pela voz de Van Helsing, em um tom estável, que não quebraria a corrente dos pensamentos dela. Onde você está? A resposta veio de forma neutra. Não sei. O sono não tem um lugar para chamar de seu. Por muitos minutos só houve silêncio. Mina sentava-se rígida e o professor estava parado de pé, encarando-a. Nós mal ousávamos respirar. O quarto estava ficando mais claro. Sem tirar os olhos do rosto de Mina, o doutor Van Helsing pediu-me com um gesto que levantasse as cortinas. O fiz e o dia parecia estar quase chegando. Uma faixa vermelha apareceu e uma luz rosada parecia se espalhar pelo quarto. Naquele instante, o professor falou novamente. Onde está agora? A resposta veio em um tom sonhador, mas com intenção. Parecia que ela estava interpretando alguma coisa. A ouvi usar o mesmo tom enquanto lia suas anotações taquigrafadas. Não sei. É tudo tão estranho para mim. O que está vendo? Não consigo ver nada. Está tudo escuro. O que está ouvindo? Pude detectar tensão na voz paciente do professor. Barulho de água batendo. Está murmurando em algum lugar aqui perto. E pequenas ondas estão quebrando. Posso ouvi-las do lado de fora. Então está em um navio. Nós entreolhamos, tentando entender alguma coisa. Estávamos com medo de pensar. A resposta chegou rapidamente. Ah, sim! O que mais consegue ouvir? Os passos de homens acima, correndo de um lado para outro. Uma corrente está rangendo e o tilintar alto do cabrestante entrando na cremalheira. O que está fazendo? Estou parada, completamente parada. É como a morte. A voz se esvaiu, transformando-se em uma inspiração profunda, como de alguém que está dormindo. E os olhos abertos se fecharam novamente. Àquela altura, o sol já saíra e estávamos iluminados pela luz do dia.
O Dr. Van Helsing colocou a mão sobre os ombros de Mina e deitou sua cabeça gentilmente sobre o travesseiro. Ela ficou ali deitada como uma criança adormecida por alguns momentos e então, com um longo suspiro, acordou e olhou atônita a todos nós ao seu redor. Estive falando enquanto dormia? Foi tudo o que disse. Parecia, contudo, entender a situação sem que precisássemos contar, apesar de estar ansiosa para saber o que dissera. O professor repetiu a conversa e ela disse: Então, não temos um minuto a perder. Ainda pode não ser tarde demais. O Sr. Maurice e Lord Godalming correram em direção à porta, mas a voz calma do professor os chamou de volta. Fiquem aqui, meus amigos. Aquele navio, onde quer que esteja, estava baixando âncora enquanto ela falava. Há muitos navios baixando as âncoras neste momento em seu grande porto de Londres. Qual deles é o que buscam? Graças a Deus temos uma pista novamente, apesar de não sabermos onde nos levará. Estivemos um tanto quanto cegos como os homens costumam ficar, pois quando olhamos para o passado, vemos o que poderíamos ter visto, olhando para o futuro. Se pudéssemos enxergar o que teríamos visto. Puxa, mas essa frase ficou confusa, não? Agora sabemos que o conde estava pensando quando agarrou o dinheiro. Apesar de a feroz faca de Jonathan o colocar em um perigo que até mesmo ele temia, ele queria fugir. Me escutem, fugir! Ele percebeu que, com uma só caixa de terra sobrando e um grupo de homens atrás dele, como cães perseguindo uma raposa, esta Londres não era lugar para ele. Ele está levando sua caixa de terra consigo em um navio e saiu do país. Quer escapar, mas não. Nós o seguiremos. Presa à vista, como diria nosso amigo Arthur, ao partir para a caçada. Nossa raposa velha é astuta, muito astuta, e precisamos segui-la com astúcia. Eu também sou astuto, pensarei como ele. Enquanto isso, podemos descansar e em paz, pois há águas entre nós que ele não quer cruzar e que não poderia, se quisesse, a não ser que o navio aportasse e, mesmo assim, só na maré cheia ou na baixa. Sabem, o sol acabou de nascer e o dia inteiro até o crepúsculo é nosso. Vamos tomar banho, nos vestir, tomar café, que todos precisamos e que poderemos tomar confortavelmente, visto que ele não está na mesma terra que nós. Mina lançou-lhe um olhar de apelo enquanto perguntava: mas por que precisamos continuar atrás dele, se ele partiu para longe de nós? Ele segurou sua mão e deu-lhe uns tapinhas ao responder: não me pergunte nada por enquanto. Após tomarmos café, responderei a
todas as perguntas. Não quis dizer mais nada e nos separamos para nos vestir. Após o café, Mina repetiu sua pergunta. Ele a encarou seriamente por um minuto e depois disse em tom cabisbaixo: "Por quê, minha querida Madame Mina? Agora, mais do que nunca, precisamos encontrá-lo, ainda que tenhamos que segui-lo até a boca do inferno." Ela empalideceu e perguntou fracamente: "Por quê?" "Por quê?", respondeu solenemente. "Ele pode viver séculos e a senhora é apenas uma mulher mortal. Temos que temer o tempo, agora, desde que ele colocou essa marca em seu pescoço." Segurei-a bem a tempo quando caiu para frente desmaiada. Bem, hoje terminamos o capítulo 13, né? Diário do Dr. Seward. Lemos também o diário de Jonathan Harker. E no próximo domingo com o Drácula, estaremos lendo aqui o capítulo 14, intitulado Diário Fonográfico do Dr. Seward, ditado por Van Helsing, do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. E aí, espero que vocês estejam gostando da leitura. Estamos quase terminando esse livro. Vocês já podem deixar aí, na área destinada aos comentários, sugestões de livros de vampiros, livros de terror para estarem sendo narrados aqui por mim. Bem, se você gostou do conteúdo do canal, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo, como eu já disse, deixe um comentário, vai no sininho das notificações, na opção todas, e clique lá. E assim, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ajude-nos a bater os 1000 inscritos, para poder monetizar o canal. Pois o canal não é monetizado, já estamos batendo as horas assistidas, mas precisamos de 1000 inscritos para conseguir monetizá-lo. Então se inscreve aí, compartilha. Agora, se você quiser dar uma ajuda para o canal, você aí que gosta do meu trabalho, poderá estar fazendo isso via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo. Lembrando que toda ajuda é muito bem-vinda, ajuda muito aqui a criadora de conteúdo e eu já deixo aqui a minha mais sincera gratidão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!